O título de Kenpachi em Bleach é dado ao Shinigami mais forte da sua geração, e por isso só pode haver apenas um único Kenpachi existindo em uma mesma geração. Dessa forma, caso algum Shinigami queira esse título para si, ele precisa desafiar o atual Kenpachi para uma luta até a morte. Caso ele consiga vencer, o Shinigami se torna o mais novo Kenpachi, e também o mais novo capitão do 11º Esquadrão da Gotei 13. Kenpachis são privilegiados e temidos por sua força terrível e incrível. Tivemos até agora 11 gerações de Kenpachi em Bleach, porém conhecemos apenas 5 deles, beleza? No vídeo de hoje, vamos conhecer todas as gerações de Kenpachi que já existiram em Bleach, que são os Shinigamis mais fortes de cada geração. Sem mais delongas então, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Vamos dar início com a primeira Kenpachi, Unohana Yachiru. Heitsuno Hana no passado era chamada de Unohana Yachiru, e ela era uma assassina muito perigosa da Soul Society, porém foi recrutada pelo Yamamoto, fazendo parte da primeira geração da Gotei 13, que era a geração mais forte e brutal de todas, formada apenas por monstros de poder que não se portavam nem com seus próprios companheiros de esquadrão. Vencer era absolutamente tudo que importava. Dessa forma ela se tornou a primeira capitã do 11º Esquadrão da Sociedade das Almas, e consequentemente recebeu o título de Kenpachi, sendo a primeira Kenpachi de todas as gerações e considerada a Shinigami mais forte da sua geração. Já Unohana conhece diversos estilos de luta com a espada, sendo uma mestra absoluta em diversas técnicas Shinigamis, e além de possuir uma Shikai e Bankai bem diferentes também, mas que se complementam perfeitamente no final das contas. Sua Shikai se chama Minazuki e transforma a espada dela em uma raia gigante voadora verde que possui capacidade curativa gigantesca. Já sua Bankai se chama Jeji Minazuki, e aqui a sua lâmina se torna liquefeita com base em uma substância espessa e escura também que cobre totalmente a sua lâmina, dando uma grande impressão de se tornar uma lâmina de puro sangue. Mas essa substância na verdade é um aço extremamente corrosivo e potente, que é capaz de derreter a pele, os ossos e a carne e tudo aquilo que ele tocar, até não sobrar mais nadinha de seu inimigo, tudo isso com uma velocidade enorme. Vale lembrar que esse ácido também afeta a própria Unohana, e já que entra os poderes de sua Shikai baseados em cura justamente para se autocurar quando precise. Dessa forma Unohana pode se manter lutando por muito e muito mais tempo. Já como dito antes, a Unohana fundou a 11ª Divisão, e todos os Kenpachi posteriores a ela se tornaram capitães dessa divisão, e é uma regra absoluta que só pode existir um novo Kenpachi quando o atual Kenpachi morre. E assim quem matou o atual rouba o título para si e é considerado o Shinigami mais forte de todos. Já no caso da Unohana foi um cadinho diferente, pois no passado, após lutar contra o Zaraki criança, ela o venceu por sorte e ficou se sentindo culpada e desanimada com outras batalhas menos desafiadoras. Dessa forma então, ela abandonou as batalhas e foi para a 4ª Divisão, justamente um esquadrão focado em suporte e cura. E assim a sua identidade como Kenpachi ficou parada no tempo e esquecida, permitindo assim que novas gerações surgissem. Vamos agora com o 7º Kenpachi, temos o Kuruyashiki Kenpachi. Já algumas centenas de anos depois, desde a primeira geração, chegamos na 7ª geração com Kuruyashiki, e ele se tornou o 7º Kenpachi após lutar até a morte contra o seu antecessor que não sabemos quem era. E ele era um homem muito carismático e famoso dentro e fora da sua divisão. Sua Reiatsu era incrivelmente alto e seu poder era literalmente esmagador. Sua Zanpakutou se chama Gagaku Kairou, sendo uma lâmina selada e desconhecida por todos. Já usar a sua Shikai sob o comando de massacre os presságios auspiciosos e apareça, respeite a escuridão à medida que você se torna decrépito com a idade. Kuruyashiki manifesta várias esferas brancas, com enormes presas que surgem em diversos locais diferentes. E é dito que cada esfera possui cerca de 10 a 20 metros de altura. São criaturas que devoram tudo, elas não possuem olhos, nariz, orelhas ou membros, apenas uma boca com gigantescas presas. Já sua Bankai também se chama Gagaku Kairou, e aqui ele invoca uma gigantesca mandíbula com enormes presas do chão, que devora e pulveriza tudo dentro de uma área gigantesca, dito por ser tão grande ou maior que a própria Sereitei. Tudo é absolutamente devorado pela mandíbula, exceto seu dono. E essa Bankai foi comparada a um cataclisma vivo na Terra, e por isso ela foi proibida de ser usada dentro dos muros da Sereitei. Outro seria simplesmente apagado da história. Vale lembrar
lembrar que essa Bankai não diferencia amigo ou inimigo, tudo vai de base. Seu poder é tão estrondoso que é por usar a sua Bankai, Kuroyashiki não consegue usar a sua Bankai por 6 meses depois. E o próprio Kuroyashiki foi desafiado por um jovem Shinigami chamado Yasashiro Soya, onde o mesmo venceu e assim assumindo seu título. Porém, o único motivo do Soya ter vencido foi pelo Kuroyashiki não ter usado a sua Bankai para que seus subordinados e amigos não fossem atingidos. Caso contrário, o próprio Soya afirmou que teria perdido para o Kuroyashiki. Próximo vamos com a 8ª geração de Kenpachi, temos Asashiro Kenpachi. Soya Asashiro, também conhecido como Asashiro Kenpachi, foi um dos capitães da 11ª Divisão da Gotei 13. E ele é o 8º Kenpachi da história, tendo roubado esse título para si de seu antecessor, que era o Kuroyashiki Kenpachi, após vencê-lo em um duelo mortal. E o Asashiro foi o grande vilão da novel Blade Spirits, Eri Forever Ichiyu. Basicamente, ele decidiu entrar para a Gotei 13 na 11ª Divisão, porque ele queria colocar em prática seu plano de genocídio de Hollows. Já ele despertou a sua Bankai de um jeito muito diferente do convencional, e por isso ela fica o tempo todo a seu lado falando com ele. Chamada de Urozakuro, uma das principais coisas a serem lembradas é que o poder dessa Bankai está ativado o tempo inteiro, como dito antes. Ele mantém ela ativada 100% do tempo, de uma forma imperceptível tanto para aliados quanto para inimigos. E inclusive, a sua Bankai é considerada por uma grande parte dos fãs de Bleach como a Bankai mais forte de toda a existência na obra, de tão apelona que ela é. Já o poder de sua Bankai permite ao Asashiro se fundir com absolutamente toda a matéria que existe na série Itei, tudo mesmo rapaziada, incluindo até mesmo o ar e a terra. Dessa forma, tudo passa a ser manipulado por ele, e permite que o Asashiro exista em vários lugares ao mesmo tempo também, sendo impossível de ser localizado, ferido e etc. Bem como pode ver tudo, sentir tudo, rastrear o que ele quiser e atacar de diversos lugares ao mesmo tempo, podendo destruir os seus inimigos sem nem sequer que eles percebam a sua existência. Sua Bankai ainda lhe proporciona 2 técnicas ultramente roubadas, e foi justamente com uma dessas técnicas que Asashiro foi capaz de matar o Kuroyashiki e roubar o seu título de Kenpachi para si. E a técnica se chama Seitai Yugo e permite que Asashiro se funda com o corpo de seu alvo e o destrua por dentro, e o sem ter nada que seu alvo possa fazer para se livrar de ser morto. Ou seja, só um pouquinho apelão, né? Por fim, o Asashiro tentou colocar os seus planos em prática, porém ele acabou sendo acusado de vários crimes e decidiu se entregar, ao sentir que até mesmo o Rei das Almas estava contra ele, e a Divisão Zero também estava atrás dele. E ele vai para o Mukei no Palácio das Almas, e o seu nome é simplesmente apagado da história pela Central 46. Já assim, o seu tenente se torna um capitão da 11ª Divisão, e também um 9º Kenpachi, mas quanto ao 9º Kenpachi, também não sabíamos nada dele. Próximo vamos com o 10º Kenpachi, Gikanjou Kenpachi. E há cerca de um século atrás, Gikanjou se tornou o mais novo capitão do 11º Esquadrão, bem como também o 10º Kenpachi da história, após justamente matar o 9º Kenpachi citado antes, que era o tenente de Asashiro. E ele era um grande preguiçoso que raramente comparecia às reuniões da Gotei 13, mas nada acontecia com ele, porque os Kenpachis são uma classe privilegiada na série Itei. Já o Gikanjou é um dos responsáveis pela má fama do 11º Esquadrão por muito tempo. Isso porque ele não se importava com simplesmente nada. E era dito que no passado, quando Kuroyashiki Kenpachi era o capitão do 11º Esquadrão, o esquadrão era extremamente diversificado, tendo homens e mulheres igualmente poderosos lutando lado a lado. Porém, na geração do Gikanjou, o 11º Esquadrão regrediu bastante, toda a disciplina militar existente antes se perdeu, aonde no fim o esquadrão se tornou cheio de homens sem disciplina, ganhando a fama de rude, vagabundos e rebeldes. E as habilidades do Gikanjou são desconhecidas, mas sabe-se que ele era de uma época onde o Hiraku era capitão, onde o Zaraki Kenpachi e Achiru apareceram e o desafiaram para um duelo, e o Zaraki matou o Gikanjou com apenas um único golpe. Para finalizarmos, temos o 11º Kenpachi, que é o Zaraki Kenpachi. Zaraki nasceu extremamente poderoso e com um instinto e desejos de batalha altamente afiados. Seu poder não vem de habilidades estudadas, mas sim de instinto e reatsu. Porém, após a sua luta contra Onohana há vários séculos atrás, mesmo sendo uma criança e lutando contra uma capitã assassina, ele bloqueou seu poder inconscientemente para não a matar.
Por isso, na maior parte da história, o Zaraki Kenpachi estava de forma inconsciente selando seu real poder. Isso a liberava um pouco mais sua real força quando enfrentava alguém mais forte que o seu eu atual. Mas a grande verdade é que Zaraki sempre foi superior a todos os Kenpachi de forma absoluta. Sua Zanpakutou se chamando Azarashi foi o poder que o Zaraki usou durante grande boa parte da sua história. Isso porque durante grande parte da sua vida, ele lutou sem a sua Shikai ou a sua Bankai, uma vez que ele nem sequer sabia o nome de sua espada. E, inclusive o Zaraki era o único capitão da Gotei 13 que não sabia ativar a sua Bankai. Mais tarde, após diversos desafios, o Zaraki buscou saber melhor sobre a sua força e finalmente a Konohana resolveu quebrar aquele ser inconsciente que havia sido criado na batalha deles séculos atrás. Ambos lutaram mais uma vez e a Konohana, entre parênteses, matou o Zaraki infinitas vezes e depois o curava com seus poderes regenerativos. Dessa forma, o Zaraki sempre conseguiu evoluir e evoluir, até finalmente entender que ele estava selando seu poder sem querer e finalmente liberar a sua força máxima. Já ao despertar, o Zaraki finalmente foi capaz de ouvir a voz de sua espada e assim atingiu a sua Shikai. Sua Shikai transforma sua katana em um cutelo gigante, com poder de corte e brutalidade bem superior, sendo capaz até mesmo de cortar um fucking meteoro. Mas o Zaraki ainda podia ir além. Já ao lutar contra o Jiraiya Valkyrie, o coração do Rei das Almas, ele finalmente despertou a sua Bankai, um dos maiores poderes que já apareceram em Bleach, sendo o top 3 Bankais mais fortes de todas tranquilamente. Seus poderes foram tão aumentados nessa forma que nem mesmo os milagres de Jiraiya Valkyrie foram capazes de parar o Zaraki Kenpachi. Sua Bankai não possui nenhum nome oficialmente, dessa forma acabou sendo carinhosamente apelidada pelos fãs de modo Berserker. Já ao ativar a sua Bankai, toda a pele de Kenpachi passa a ficar vermelha, com marcas negras aparecendo por todo o seu corpo também. E além disso, os chifres também aparecem em sua cabeça, dando a impressão que um demônio imparável apareceu no campo de batalha. Sua espada se torna mais encurvada e desgastada também, uma lâmina irregular e poderosa, e a sua força que já era grande aumenta bastante, e seu Reiatsu ganha um aumento simplesmente insano, tão grande que a sua presença se torna sufocante para todos no campo de batalha, deixando seus inimigos completamente apavorados. Já o poder de Kenpachi fica tão, mas tão grande, que nem ele próprio é capaz de controlá-lo direito, fazendo que ele perca parte de sua consciência e ataque tudo e todos, não importando se sejam aliados ou inimigos, inclusive machucando a ele próprio enquanto luta sem perceber. Isso só mostra que ele ainda não dominou perfeitamente seu poder imenso. Então algum dia no Arco do Inferno talvez possamos ver a sua Bankai dominada por completo, o que seria estrondoso, um poder praticamente invencível na história. Vale lembrar que não houve nenhum outro Kenpachi após o Zaraki, fazendo dele a geração mais recente e mais forte atualmente. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!